Olá a todos, professor Luiz Cláudio aqui com vocês novamente. Vamos iniciar um assunto novo aqui no nosso canal, que é o continente asiático, tá bom? A gente tem vídeos no canal aí sobre a América, sobre a Europa. Vamos começar a falar do continente asiático. O continente asiático é o continente mais populoso do mundo, tá? Tem também o maior território, né, mundial. Então é muito importante a gente falar desse continente. Esse primeiro vídeo aqui que eu vou gravar com vocês, eu vou falar um pouco sobre os aspectos naturais do continente asiático, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que saber em relação à Ásia é que ela é dividida em algumas regiões, tá bom? Ásia Setentrional, Ásia Meridional, Setentrional Norte, Meridional Sul. A gente tem o chamado Extremo Oriente ou Leste, né, da Ásia, tá bom? O Japão lá é o principal destaque daquele local. A gente tem o chamado Oriente Médio, né, que é o local das bacias de petróleo. A gente tem a Ásia Central, tá bom? A gente tem o chamado Sudeste Asiático, que tem os chamados tigres asiáticos ali naquela região também. Ou seja, a Ásia é dividida por regiões. Como o Brasil é dividido por regiões, a Ásia também é dividida por regiões, tá bom? Ásia Setentrional, Meridional, Oriente Médio, Ásia Central, Sudeste Asiático e Extremo Oriente, beleza? Então essa é a primeira divisão que a gente tem que saber, as regiões que existem ali dentro do continente asiático, tá? Um detalhe importante da gente falar é que tem países, né, que fazem parte tanto do continente europeu quanto do continente asiático, tá? Como a Turquia, como a Rússia, tá? Em relação à Rússia, a gente tem os chamados Montes Urais, né, que acabam separando a Rússia da parte europeia para a parte asiática. Então, essa é a primeira divisão aí que a gente tem dentro desse continente. Outro detalhe importante é que a gente tem que considerar que o continente asiático ele é formado pela chamada placa eurasiática, né? Essa placa eurasiática ela é uma placa de alto contato, ou seja, uma placa convergente com outras placas, placa do Pacífico, ela é convergente com a placa indiana. Inclusive, nessa convergência com a placa indiana, ela acabou formando a cordilheira do Himalaia, tá bom? Que a gente tem a maior montanha do mundo, que é o Monte Everest, fica nessa cordilheira do Himalaia, mais de 8.000 metros. Tá? Quantos não querem escalar lá o Everest, não é isso? Então, a cordilheira do Himalaia foi formada por esse processo. A placa indiana se encontrou com a placa eurasiática. Nesse choque, uma placa foi jogada para cima, a outra foi jogada para baixo, e isso acabou formando aquela montanha ali, tá? Que é a cordilheira do Himalaia, uma cordilheira bem importante ali. Em relação aos tipos climáticos da Ásia, a gente tem vários tipos, tá? A Ásia também, como a Europa, ela pega várias faixas climáticas, né? Várias zonas térmicas do planeta, tá? E ela é muito parecida também com a América, tá? Ela tem muita variação climática. Dentro da Ásia, a gente tem clima tropical, clima equatorial, clima subtropical, clima temperado, clima frio, clima polar, clima desértico, ou seja, tem vários tipos de clima. Mas é muito comum a gente ouvir falar da Ásia, ouvir falar na Ásia em relação às chamadas monções. O que são as monções na Ásia, né? São dois sistemas de ventos, tá? Que acabam gerando chuva em um período e em outro período não geram chuva, tá? Então vamos lá, vamos diferenciar as monções. A gente tem as chamadas monções de verão, que elas levam ventos mais úmidos, né? Elas ocorrem no verão, lógico, né? A gente tem mais calor e o mar acaba levando para o continente ventos mais úmidos que causam chuvas. Em muitos locais, esses ventos das monções acabam gerando os chamados tufões, né? Que são os furacões lá da Ásia, né? Eles chamam os tufões, tem esse nome para os tufões, né? Na verdade, para a gente aqui na América, a gente chama de furacão, lá eles chamam de tufões. Tá? É provocado pelas águas quentes que acabam vindo, muito vapor d'água, muitas chuvas fortes, então acabam gerando esses tufões. E acaba gerando enchentes também em vários locais na Ásia por causa desse processo. Essas são as monções que a gente chama de monções de verão. E nós temos as monções de inverno, que é o quê? O continente está enviando um vento frio e seco, tá, para o oceano. Então isso acaba não gerando chuva. Tá? Então são os dois tipos de monções que a gente tem lá no continente asiático. Tá bom? Em relação às vegetações, eles têm floresta tropical, floresta de conífera, tundra, ou seja, eles têm vegetação mediterrânea, ou seja, eles têm uma variedade de vegetações igual a gente tem no continente americano, tá? Por causa dessa variação climática, eles acabam tendo também essa variação em relação às vegetações. Lembre-se que eu já gravei vídeos no canal falando que o clima geralmente está associado com a vegetação. Um tipo de clima forma um tipo de vegetação, tá bom? Então existe uma conectividade ali entre esses dois conceitos, clima e vegetação.
Outro detalhe importante na Ásia é que volta e meia eles acabam sofrendo, por estar em zonas de convergência de placas tectônicas, volta e meia eles acabam sofrendo com grandes terremotos, grandes tsunamis. A gente tem uma tsunami recente lá que causou muito dano, né? Morreram quase mais de 200 mil pessoas, que foi em 2004, no Natal, né? Próximo ao Natal de 2004, tá? Muitas pessoas morreram lá no Sudeste Asiático, tá? A placa de Sumatra, né? Próxima região de Sumatra, acabou gerando um grande tsunami, um grande terremoto em alto mar, um grande tsunami. Tem até um filme que fala sobre isso, né? Um filme chamado O Impossível, tá? Aquele tsunami ali matou muita gente ali, tá? Muitos países do continente asiático, eles são banhados pelo Oceano Índico e muitos deles estão no nível do mar. Então a tsunami acabou pegando vários desses países e acabou fazendo com que eles sofressem demais com aquele impacto daquele fenômeno. Então a gente sempre tem que pensar na Ásia do seguinte: tem muita variedade climática, muita variedade de vegetação, tem grandes montanhas, como os Montes Urais e a Cordilheira do Himalaia. Também tem as chamadas planícies de inundação, né? Cercados de montanhas, né? Existem as chamadas planícies de inundação, né? Que são áreas muito ricas, com solos muito férteis, que eles acabam produzindo muitos itens agrícolas, né? Então, eu tenho que gravar depois outros vídeos para continuar falando sobre o continente asiático, mas sempre tenho em mente o seguinte: clima muito variado, vegetação muito variada, algumas montanhas com grande destaque no mundo, tá? E sofrem demais com os fenômenos de terremoto, de tsunami, e sofrem também com os furacões, que lá eles chamam de tufões, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Estamos juntos.